Salve, salve galera! Mais um episódio do Extra Talks. Você sabe que aqui é o podcast das histórias extraordinárias de gente da vida real. E hoje eu tenho muito prazer em trazer esse convidado aqui, porque esse convidado é aqueles, sabe, companheiro de vida mesmo, que vira irmão, vira parceiro, que você liga na hora que você precisa, mas não é só isso, né? Ele é palestrante, especialista em liderança, treinador comportamental, mentor de alta performance, mas antes de tudo, é um cara que vivencia a liderança na vida dele. Você, Medeiros, é um dos caras que sempre quando eu lembro assim, liderança por exemplo, eu lembro de você. Antônio Medeiros, coronel do Exército também, não posso esquecer, né? Seja bem-vindo aqui ao Extra Talks, meu irmão. É um prazer enorme te receber aqui, viu? O prazer é todo meu de estar aqui com você, Jonas, de estar aqui com a sua audiência. É um prazer enorme falar com você que está aí nos assistindo. E tenho certeza que a gente vai trocar muita história e a gente vai construir muita coisa juntos. E tenho certeza que será gratificante para mim, para você e para você que está nos assistindo. Show de bola. Esse é o Antônio Medeiros, hein? Mas a gente não pode esquecer que esse episódio é um oferecimento de Insider. Galera, ó, vamos falar. Caimento legal, não é? Caimento top. Nessa camiseta que não esquenta, tô viciado na Insider, vou pra academia, volto da academia, vou pras gravações, volto, lavo, já tiro e já tá pronta para usar. Então, e aqui vocês já estão cansados de saber que as marcas que participam aqui do nosso podcast são marcas que impactam o mundo, marcas que têm propósito, e a Insider é uma delas. Cada camiseta dessa que é produzida, que não esquenta, que é maravilhosa, consome 4 vezes menos água do que as outras que são produzidas aí pela concorrência. Então, Insider vai ter o cupom aí na descrição. Já aproveita e já compra a sua Insider, porque vai ser sensacional. Antônio Medeiros, o homem que... Medeiros, são tantas histórias contigo, Canga. Muita história, né? Canga, vamos começar pelo Canga. O que é o Canga, o Medeiros? Bom, canga é aquele que divide a cangalha, né? Então é um jargão militar. Normalmente a gente chama de canga aquele parceiro que vai cuidar de você no combate e que você vai cuidar dele. Em todas as operações de guerra ou todas as operações em tempos de paz, em todos os treinamentos, em tudo que o exército faz, a gente tem sempre um sistema de canga. Então, no início da operação, é estabelecido o meu canga. E eu sou responsável pela vida dele até o final da operação. E ele é o responsável pela minha vida até o final da operação. Quando a gente lembra daqueles trabalhos de campo, né, que tem um boi do lado do outro e eles têm tipo uma travessa de madeira que une os dois, aquilo ali se chama cangalha, ou seja, eles estão juntos na lida, né? Eles estão juntos no trabalho, eles estão juntos na missão, eles estão juntos naquilo que estão fazendo. Então, quando eu te chamo de canga, eu quero dizer que você é meu irmão que está junto comigo na missão que eu tenho a cumprir. Show de bola. Ó, e já coloca no comentário, marca um Canga aí nos comentários para ele assistir esse podcast também e já entender o que é o Canga, porque de fato o Canga é isso mesmo, é um parceiro, aquele de todas as horas que a gente pode contar, né? E o engraçado, Jonas, é que a gente participou muito, assim, de muitos eventos juntos, né? Uhum. E os nossos eventos tinham, às vezes, 100 staffs, 80 staffs, 60 staffs, e eu me lembro que só tinha duas pessoas que eu chamava de canga. Um era você e o outro era o Marcão. Tu lembra do Marcão? É, o Marcos Souza. Porque o canga é realmente aquele cara que você fala assim, a hora que eu tiver apertado ou que eu tiver em dificuldade, eu sei pra quem recorrer, né? Uhum. Então, apesar de ser um apelido, uma brincadeira, mas para pessoas realmente especiais. É aquela pessoa que divide a vida com você. Gente, a gente já abriu com tudo aqui esse podcast. Ô Medeiros, mas aqui a gente valoriza muito nas histórias as transições, né? Uhum. E aí, como é que o Medeiros chegou na vida militar? Como é que foi isso, assim? Bom, eu sou filho de uma família muito humilde. Meu pai era caminhoneiro, hoje ele não está mais na estrada.
E a minha mãe, durante um tempo, a minha mãe foi sacoleira, ela vendia roupa na rua, durante um tempo ela trabalhou lavando roupa. E, enfim, eu sou de uma cidade do interior do Rio de Janeiro chamada Bom Jesus de Itabapoana. Na época devia ter uns 30 mil habitantes. E vamos pegar a década de 90, os concursos que a gente tinha naquela época eram os vestibulares das universidades federais e os concursos públicos eles vinham mais na área militar ou no serviço público. E na época, eu fui aprovado na Universidade Federal Fluminense e fui aprovado na Academia Militar das Agulhas Negras. Para eu sair do interior e morar na capital, para fazer na época o curso de informática, eu não tinha como fazer isso, porque tinha que pagar aluguel, livro, alimentação e tudo que envolvia um jovem de 16, 17 anos morar numa capital vindo do interior. Nem de perto eu teria condições de estudar lá mesmo sendo uma universidade federal. E eu fui aprovado, na época era um concurso bem difícil, que era o da Academia Militar das Agulhas Negras, e eu fui aprovado nesse concurso. E fui para a academia, não porque eu não podia ir para a UF, né? Mas eu queria realmente ir para a AMAN, fui para a AMAN, e a partir dali a minha vida mudou, porque eu passei 5 anos na academia como cadete do Exército, depois me formei oficial do Exército, e aí construí a minha carreira. E hoje estou na reserva depois de praticamente 30 anos aí no serviço ativo. Olha só. E eu imagino que tenha muitas histórias, né? Teve Haiti, teve todas as interações com quem você deve ter convivido lá na AMAN. Mas talvez o maior desafio da sua vida foi na vida militar ou foi fora da vida militar? Ô Jonas, eu vou dizer bem a verdade para você. Eu acho que o maior desafio da minha vida é ser pai. E eu acho que esse é o maior desafio, né? Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estava conversando com meu filho. Eu tenho um filho de 15 anos que está trabalhando e investindo no mercado online e ele está nessa parte de marketing digital. Eu acho que o maior desafio é ser pai. Ser pai não tira férias. Ou ser pai, você não tem folga. Ser pai é você ser exemplo todo dia. Ser pai é você chorar todos os dias junto, é abraçar e se alegrar todos os dias. Ser pai é ser exemplo e ser alguém referência 24 horas por dia. Então eu acho que ser pai para mim é o maior desafio de todos que eu já vivenciei. Não existe equipe mais difícil de você liderar. Não existe equipe mais difícil de você ser referência do que dentro da própria casa, onde você não tem capa, onde você 24 horas é visto e influenciar e ser importante para essas pessoas, eu acho que para mim é o maior desafio. É ser líder, ser pai do Lucas e do Gabriel. Para mim é o maior desafio da minha vida. Que top. E liderança, né? Como é que a liderança entrou na tua vida assim? Como é que você despertou esse lance de ser um apaixonado por liderança e principalmente liderança, Medeiros, para o pessoal que está nos ouvindo aqui, ele é totalmente nato, ou seja, a pessoa nasce com esse dom ou dá para a gente desenvolver essa habilidade? Bom, como militar, desde o início na Academia Militar das Agulhas Negras, você estuda liderança. Então você tem uma carga grande de uma cadeira voltada para o ensino de como ser um bom líder. Além da carga cognitiva, vamos colocar assim, que é aquela que você aprende nos livros, todos os nossos exercícios, eles têm uma carga de realidade muito grande. A gente simula a guerra como se a guerra realmente estivesse acontecendo. Realmente, nos nossos exercícios, muitas vezes, a gente sente medo, a gente ouve o barulho dos tiros, você precisa fazer as pessoas avançarem, muitas vezes, saltar do helicóptero, saltar do avião. Nos nossos exercícios, a gente salta do helicóptero com o helicóptero em movimento na água. A gente, muitas vezes, é exfiltrado de algumas regiões, o helicóptero te issa e você precisa sair, né, da onde você está. Uhum. Então, muitas vezes, as metralhadoras, as armas estão atirando, você precisa avançar. Mesmo elas atirando com tiro real, você precisa passar em determinadas áreas balizadas ou cobertas por tiros. Então, em muitos momentos nos nossos exercícios, apesar de não ser uma forma cognitiva, mas a parte emocional e psicomotora
do que envolve o exercício da liderança, a gente passa. Então eu sempre gostei disso, eu sempre gostei de aprender sobre isso, de entender sobre isso. E uma das coisas que eu aprendi, Jonas, é que existem alguns mitos da liderança. E o primeiro mito da liderança é que a liderança ela é nata, que a pessoa nasce líder. Se eu pedir para você aqui levantar 5 características de um bom líder, provavelmente você vai dizer empatia, responsabilidade, coragem, exemplo, verdade. Você vai dizer conceitos e conteúdos mais ou menos nessa linha. E quando a pessoa fala para mim que liderança é nato, eu peço ela para listar 5 a 10 características que um líder precisa ter. Quando ela fala que um líder precisa ser, vamos botar, por exemplo, ser responsável, eu pergunto, você nasceu responsável? Quando ela fala que o líder precisa ter coragem, eu pergunto, você nasceu corajoso? Quando alguém fala, o líder precisa ser empático, você nasceu empático? Você aprendeu? Você nasceu sabendo se colocar no lugar do outro? Quando alguém fala, não, o líder precisa ser exemplo, aí eu pergunto, você nasceu sendo exemplo? Ou você aprendeu sendo exemplo? Então, quando a gente pega essas características ou competências que envolvem o exercício da liderança, e quando você lista isso e você pergunta para você, eu nasci com isso, você vai perceber que, arrisco dizer que mais de 95% das características que um líder precisa, tá, não nasce com ele. Até porque a liderança ela é situacional. Uhum. E aí você vai me perguntar assim, Medeiros, como assim uma liderança é situacional? Eu não sou líder para sempre, eu estou líder. Tá? Eu hoje sou líder, vamos botar no exército, mas se alguém me pegar e me colocar numa comunidade onde existe uma situação ilícita e eu precisar ser líder ali, talvez eu não vá ser líder ali. Porque os meus valores não batem com os valores que são disseminados ali. Uhum. Se você pegar um líder da igreja, seja ela evangélica, católica, seja ela qual for, e você pegar os valores que tem ali, e você pegar esse líder da igreja, você colocar num ambiente onde os valores não batem, ele não vai ser líder. Porque liderar é um encontro de valores e de competências. Você pode ter até as competências para ser líder, ou ter capacidade de desenvolver as competências. Mas se você não conseguir vivenciar os mesmos valores do grupo, você não vai ser líder. Uhum. Então, liderança é uma conjunção entre competências e valores. Você pode ter potencial para desenvolver as competências, mas se você não tem os mesmos valores do grupo, mesmo que você tenha o potencial de competência, você não vai conseguir ser líder. E o contrário também é verdade. Se você tem os valores do grupo, mas você não tem as competências ou os comportamentos necessários, você não vai conseguir. E quando a gente fala de valores e comportamentos, você não nasce com eles. Você aprende. Então, eu não acredito na liderança nata. Eu não acredito que Deus olhou lá de cima e falou assim, cara, o Jonas vai ser um mega líder. O Medeiros vai ser um mega líder. Eu não acredito. Eu acredito que liderança é uma escolha. Você escolhe ser responsável, você escolhe ser competente, você escolhe ser exemplo, você escolhe ser empático, você escolhe. Liderança é uma escolha que se faz todos os dias. Se você sair de casa amanhã e escolher não ser líder, a partir de amanhã, você começa a deteriorar a sua liderança, mesmo que seja o mesmo grupo que você foi líder ontem. Porque liderança é uma escolha e uma escolha diária. Show de bola. E aí, dentro disso que você está falando, quando a gente pega a personalidade da liderança, né? O que você observa que os líderes têm nessa personalidade, nesse jeito, nesse modus operandi? E, por outro lado, quais são os inimigos de você exercer uma boa liderança? Cara, eu acho que a personalidade que o líder precisa ter, ou acho que a grande característica que um líder precisa ter, é ele saber exatamente a representatividade dele. É ele saber onde ele se encaixa e a importância que ele tem para aquele grupo, para aquelas pessoas. Quando o líder consegue entender a importância dele e o lugar dele, ele começa a ter probabilidade de ser um excelente líder. E aí você vai me perguntar assim, Medeiros, me explica melhor o que você está querendo dizer. Existem duas coisas, Jonas, que as pessoas... São duas palavras importantes e que vêm muito de encontro do que eu estou falando com você. A primeira palavra é poder e a segunda palavra é influência. A grande maioria dos líderes, elas focam ou imaginam que elas têm poder. E elas realmente têm.
E o poder, ele funciona enquanto o agente de poder estiver presente. Por exemplo, vamos ter uma situação hipotética. Você está indo de carro daqui para Curitiba, e eu moro em Curitiba, e você mora em São Paulo. Daqui para Curitiba existem dezenas de radares. Em todos os radares, você vai diminuir a velocidade. Por quê? Porque o poder do radar está presente. Quando você passa do radar, você aumenta a velocidade. Muitas vezes eu vejo muitos líderes reclamando que toda hora precisa estar cobrando, toda hora precisa estar junto, toda hora precisa... Se eu não estiver olhando, minha equipe não faz. Se eu não estiver fazendo isso, é porque o líder é o radar. Ele usa o poder para liderar. Só que a verdadeira liderança não vem do poder. Por quê? Porque o poder, ele sai do líder para o liderado. Veja só, o radar diz, aqui você precisa passar devagar. Não foi você que escolheu passar devagar. Foi o radar que disse para você, aqui você tem que andar devagar. E você vai obedecer, porque se você não obedecer, o poder do radar vai doer no seu bolso. E muitas vezes nas nossas organizações, é exatamente isso. O poder do líder, ele vai fazer você executar o que tem que ser feito, muitas vezes porque o poder dele pode doer no seu bolso ou doer na posição que você deseja um dia alcançar. Mas existe uma outra palavra que ela é muito importante, tá? Que é o poder e a influência. O verdadeiro líder, ele não usa o poder, ele usa a influência. E qual que é a diferença entre o poder e a influência, Jonas? O poder nasce no coração do líder para o liderado. É o radar que diz, você tem que andar devagar aqui. Você tem que fazer assim. Você tem que chegar tal hora. Você tem que entregar esse resultado. E a influência é diferente. A influência nasce no coração do liderado. O liderado fala assim, cara, eu quero ser igual o Jonas. Eu quero trabalhar igual o Jonas. Eu quero entregar igual o Jonas. Eu quero me relacionar igual o Jonas. Eu quero ser igual a você que está aí nos assistindo. Então, o que acontece? Quando o sentimento nasce no coração do liderado, isso é influência. E quando isso nasce no coração do liderado, não depende da presença do líder para ele executar. Porque como o desejo nasceu no coração dele, mesmo que você não esteja presente, ele vai executar o que tem que executar. E aí você fala assim, pô, mas o que tem a ver isso com o que você me perguntou? Quando o líder entende que o verdadeiro papel dele e a representatividade que ele tem numa equipe, e ele entende que o que ele precisa é inspirar as pessoas e não mandar nas pessoas, quando ele entende que o que ele precisa é transformar a vontade do outro, tá? E não o fazer do outro, quando ele entende que ele precisa transformar a forma como o outro vê o que está fazendo, quando ele entende isso, ele passa a ser um líder melhor. Por quê? Aí você vai me perguntar assim, mas por quê, Medeiros? Porque ele não está centrado nele, mas ele está centrado no outro. O que eu posso fazer de melhor como líder para que eu possa transformar a vontade do Jonas fazer o que faz? O que eu posso fazer para fazer com que o Jonas seja mais engajado naquilo que ele tem que fazer? E não eu dizer para ele o que ele tem que fazer para ser mais engajado, mas eu tentar despertar nele a vontade de ser mais engajado, a vontade de fazer melhor, a vontade de entregar mais. Então, quando o líder entende essa diferença entre o poder e a influência, quando ele entende que o lugar dele é de ser inspirador, quando ele entende que o lugar dele é de ser referência e de ser exemplo, tem uma empresa que eu vou muito e todos os líderes usam um jaleco. E no jaleco está escrito assim, sou líder, sou exemplo. Cara, eu pedi à empresa para fazer um jaleco daquele para mim com o meu nome. E todas as vezes que eu vou dar uma palestra nessa empresa, ela tem mais de 40 fábricas pelo Brasil, eu vou com o jaleco. E eu digo, você é líder, você é exemplo. Você não está aqui para mandar, você está aqui para inspirar. A sua posição é muito mais elevada do que o seu cargo. Então, acho que essa é uma das grandes coisas que o líder precisa saber. A diferença entre poder e influência. E saber que ele é um influenciador. Isso é muito legal. O que você está falando já me trouxe vários insights aqui, né? E se você está gostando, já deixa o like, coloca nos comentários aí, porque você sabe que quem recebeu engajamento volta na temporada ao vivo, hein? Ô, Medeiros, você já foi líder, tenente, coronel, mas você também já foi soldado, foi cadete, ou seja, você já foi liderado. E hoje eu vejo no ambiente de empresas, de negócio corporativo,
às vezes, muita transferência da responsabilidade somente para a liderança que eu tenho. E eu entendo que existem estudos bem consistentes que mostram que, de fato, a liderança ela tem influência muito forte no ambiente, nas pessoas e tal. Mas quando eu sou liderado, quando eu sou soldado, não tem uma parte que é minha também de ajudar a minha liderança a atingir os objetivos dela? Bom, na verdade, Jonas, existe um negócio que eu falo muito nas empresas que chama-se hierarquia das relações. Tá? O que é uma hierarquia das relações? Eu vou explicar. Às vezes a gente usa essa palavra hierarquia e a pessoa fala assim, poxa, ele está trazendo uma coisa muito tradicional. Hierarquia das relações, que eu quero dizer a importância das relações. Tá? Quais são as relações mais importantes que eu preciso me dedicar mais? Se você prestar atenção numa guerra, você vai ter assim, ó, um exército aqui e o outro exército aqui. Tá? O soldado, ele está na frente de batalha. Então, quem está de frente para o inimigo é o soldado. O tenente vem aqui atrás. O capitão está mais atrás ainda. E o coronel está mais atrás ainda. Eu pergunto para você, quem é a pessoa mais importante na guerra? Dependendo do viés que você olhar, é o soldado. Uhum. Porque é ele que está de frente com o inimigo. Quando a gente olha para as empresas, quem é que está de frente para o inimigo? Quem é que abastece o seu carro? Não é o dono do posto. Quem é que corta a carne que você come? Não é o dono do açougue, às vezes. Quem é a pessoa que faz a manutenção no carro que você coloca a sua família? Não é o dono da concessionária. A pessoa mais importante do processo é quem está na frente de batalha. Essa pessoa é que salva a vida. Essa pessoa é que faz negócio girar e acontecer. E o que isso tem a ver com a hierarquia das relações? Eu costumo sempre dizer que existe uma hierarquia. Tá? O líder, ele não trabalha para o chefe. O líder trabalha para a equipe. Então, qual é essa hierarquia? Colaborador trabalha para colaborador. O colaborador não trabalha para o chefe. O colaborador trabalha para o colaborador. O líder trabalha para a equipe. E a equipe trabalha para a empresa. Quando eu entendo essa hierarquia das relações, as coisas ficam mais fáceis. Por quê? Se o colaborador trabalha para colaborador, o frentista, ele trabalha para o camarada que está fechando caixa naquele dia. Uhum. Porque se você vai num posto, tem um frentista que é o dono do caixa do dia. Se eu estou trabalhando hoje, a pessoa mais importante para eu entregar resultado é para o camarada que está fechando caixa. Se você pega uma linha de produção, o camarada que corta a carne não é o mesmo que embala. Uhum. O que embala não é o mesmo que carrega. Para que o camarada embale muito bem a carne, eu preciso cortá-la muito bem cortada, fazer como precisa fazer, colocá-la no local que eu preciso colocar, para o próximo que vai embalar, fazer o mínimo possível ou fazer o melhor possível na hora de embalar. O cara que embalou, ele precisa deixar ela no ponto para o cara que vai carregar. Uhum. Perceba, o que corta trabalha para o que embala. O que embala trabalha para o que carrega. Nenhum dos três trabalha para o líder. O frentista muitas vezes não trabalha para o dono do posto, ele trabalha porque tem alguém que está fechando o caixa, ele precisa ajustar aquele caixa, ele precisa fazer tudo certinho para o colega dele não ficar ruim. Então, eu costumo sempre dizer, membro trabalha para membro, colaborador trabalha para colaborador. Quando eu entendo essa relação, eu passo a perceber o seguinte, que a pessoa mais importante não é o meu chefe, é o amigo que está do lado. E quando eu não faço direito, sobra para ele. Quando eu não faço direito, o que acontece? Vai estourar em algumas coisas. Em recurso, vai estourar em tempo, porque se eu não faço direito, eu estou perdendo dinheiro, estou perdendo tempo. Mas eu perco a coisa mais importante. Mais importante do que recurso, do que dinheiro. Eu perco o relacionamento. Porque quando eu não faço direito, vai estourar em alguém. E normalmente esse alguém é o cara do meu lado. É o meu próximo. É o meu... como é que a gente fala? Hierarquicamente. O meu par. No meu canga vai estourar. No meu canga. Tá? Então, quando eu falo sobre hierarquia das relações, eu quero dizer o seguinte. O colaborador, a pessoa mais importante da empresa, é o cara que está do lado. Para o líder, a pessoa mais importante da empresa não é o líder dele. É a equipe dele. Porque o líder trabalha para a equipe.
Qual é a missão do líder? Tirar os impedimentos que a equipe tem para entregar o melhor resultado. Você como líder, imagina você numa guerra, presta atenção. Você que está olhando aí, presta atenção nisso. Imagina você numa guerra, o soldado que está na linha de frente aqui, ó, ele está de frente para o inimigo. Imagina você que é o líder desse soldado, virar para trás e começar a ficar preocupado com o capitão. Quando eu deixo de olhar para a minha equipe, eu deixo de olhar para quem está na frente de batalha. Numa guerra, isso é impossível de ver, de imaginar. Alguém ficar preocupado com o superior, ao invés de estar preocupado com a equipe. Então, o que eu sempre digo sobre a hierarquia das relações é o seguinte: eu preciso dar o meu melhor enquanto eu estou na frente de batalha, porque se eu não der o meu melhor, vai estourar no meu próximo. Eu, como líder, tenho que dar o meu melhor. E qual é o meu melhor? Vigiar ou controlar, influenciar, administrar a minha equipe. Não importa quem está me olhando. O que importa é quem eu olho. E eu preciso, como líder, estar 100% focado em quem está na frente de batalha. Porque numa guerra jamais você vai deixar de olhar para o soldado para olhar para o coronel. Pô, mas o coronel é mais importante. Não. Mais importante é quem está na frente com o inimigo. Mais importante é quem está na frente de batalha. Então o soldado é a pessoa mais importante de uma frente de batalha. Se você é líder, a pessoa mais importante na sua empresa é o seu liderado. Ele é muito mais importante do que o seu chefe. É para ele que você foi contratado. Você foi contratado para trabalhar para ele. Tá certo? E a equipe como um todo é que entrega resultado. Quando que a equipe racha? Quando a equipe percebe que o líder rouba os resultados ou os louros da vitória para ele. A equipe se sente desprestigiada. Então, a hierarquia das responsabilidades é muito importante. Se o colaborador souber que ele precisa dar o melhor porque ele precisa entregar o melhor trabalho para o próximo, que é par, ele não vai fazer mal feito porque ele sabe que ele faz parte. A responsabilidade dele é grande naquele processo. Muitas vezes as pessoas ou os colaboradores não trabalham bem porque eles acham que estão trabalhando para o chefe. E eles não gostam do chefe às vezes. Mas ele não trabalha para o chefe. Ele trabalha para o par. Ele trabalha para o do lado. E quando o líder ele se preocupa com o chefe, ele esquece da equipe. E muitas vezes quando o líder se preocupa com o chefe, ele toma para ele os resultados. E aí ele quebra a sequência, ou a forma, ou a hierarquia das relações. Então a relação é muito importante. Colaborador trabalha para colaborador. Líder trabalha para a equipe. E equipe trabalha para a empresa. Se eu souber essa hierarquia, dificilmente eu vou ter problema na minha empresa. É isso que você está falando. Assim, eu lembro até do Jim Collins, ou Empresas Feitas para Vencer, né? Que ele fala, tem 5 níveis lá, o nível 5, como é que você sabe? Toda empresa tem meta e tal, mas o que é o melhor líder, né? Quando eu atinjo o resultado, o líder olha para a janela, ou seja, ele está olhando para quem está ao redor, quem ajudou a construir aquele resultado. Mas tem momentos na vida da gente que a gente não vai atingir o resultado que espera da nossa equipe, da nossa liderança. E aí, aonde que ele reconhece como um bom líder, né? Quando você olha para o espelho. Porque o resultado não está acontecendo, e às vezes você falou algo muito legal, que é, às vezes, minha equipe não trabalha direito, eles não entendem o que eu quero, não executam bem, mas a sua equipe é um espelho seu. Então tem deficiências ali que talvez você tenha que pensar, putz, será que essa deficiência não é minha como líder? Tinha muito lance assim, preparei o sujeito, preparei a pessoa e a pessoa saiu da empresa, ou foi promovida, ou foi para outro lugar. Cara, que bom, eu sempre gostei disso. Por quê? Porque é sinal que a pessoa se desenvolveu ali com você. Agora, o ruim é ela ficar 10 anos contigo e não ter esse desenvolvimento, não ter a promoção, não ter o aumento de responsabilidade. É isso, né, o Medeiros? Assim, quando eu estou apontando demais as ineficiências da minha equipe, tem uma oportunidade para eu desenvolver também minha liderança. Não é só minha equipe o problema dessa história, né? Cara, tem uma história que é muito legal. Quando eu era cadete na academia militar, sempre que a gente saía do alojamento, tinha um espelho enorme na porta do alojamento. Grande, gigante o espelho. E assim, eu me lembro que a gente sempre xingava aquele espelho. Por quê? Porque todas as manhãs o tenente entrava lá e o espelho tinha que estar brilhando. E às vezes a gente perdia um final de semana porque o espelho
sujou ou não ficou como o tenente queria. E a gente sempre dizia, cara, eu não sei pra que ter um espelho desse tamanho na saída do alojamento. Pô, podia ser um espelho menor. E a gente sempre xingava o espelho, porque realmente é um espelho gigante. E numa dessas idas e vindas, né? Um dos cadetes virou e falou, tenente, mas também não sei pra que um espelho desse tão grande. Aí o tenente virou pra ele e falou uma frase que, poxa, é sensacional. Ele falou assim, o cadete, a tropa é espelho do guia. Se esse espelho é desse tamanho, é para você saber que quando você sair ali fora e você estiver de frente para sua equipe, ela vai te olhar igual você está se olhando agora nesse espelho enorme. O espelho que a sua equipe olha para você não é um espelho pequeno. O espelho que a sua equipe olha para você é um espelho gigante e ele precisa estar limpo todos os dias. Porque a sua equipe não pode ver você de forma embaçada. A sua equipe tem que ver você de forma limpa. Então, o que isso traz para nós é que se a minha tropa não cumpre a missão, é porque eu estou sendo o retrato dessa tropa. Se a minha tropa cumpre a missão, quer dizer que eu sou o retrato dessa tropa, eu faço parte desse resultado. Eu costumo sempre dizer, Jonas, que não existe sucesso e nem fracasso. O que existe é resultado. E você faz parte do resultado. Seja ele bom, seja ele ruim. Se você tiver na sua equipe um resultado ruim, em algum lugar tem uma responsabilidade sua que precisa melhorar. A gente não vai acertar sempre. Aí alguém fala assim, então você quer dizer que você sempre acertou? Não, cara. Errei muitas vezes. Mas em todas as vezes que eu errei, eu vi espaços que eu precisava melhorar. Eu vi espaços que se eu tivesse coberto, talvez eu pudesse ter chegado num resultado melhor. Então, tudo começa por você. Tá? Você vamos botar assim, o ritmo da canção que você quer dançar. Tem que começar por você. Então, quando tem um resultado negativo, a primeira pergunta é, onde eu posso melhorar? Não é onde a equipe pode melhorar. Onde eu posso melhorar? E quando começa por você, a fase de melhora, a equipe toda, digamos assim, melhora por saber que você reconheceu a sua parte, que você sabe onde precisa melhorar, e a partir dali eles vão seguir o seu exemplo. E esse é um aspecto muito legal no que você está falando, porque tem uma tendência nossa a demonizar a liderança, assim, né? E quando você fala nesse lance de, olha, tem uma parte minha que é de exemplo, mas tem uma parte que é da equipe de hierarquizar essas relações, né? Isso vai fazendo com que vai se criando um clima para o resultado. Agora, uma das coisas que que eu passei muito nessas andanças por empresa era sempre aquela coisa assim, às vezes tinha um cara que tinha um talento especial e ele meio que destoava da equipe. Então ele tinha um comportamento que às vezes não era um comportamento legal com o grupo. E aí sempre a pergunta que eu fazia era o seguinte, é melhor eu ter os mais talentosos ou eu ter os certos na minha equipe? Como é que você vê isso, Medeiros? Cara, eu não vejo nenhum e nem outro. Eu acho que assim, o melhor para eu ter na minha equipe são os mais moldáveis. Por quê? Porque o mundo muda. Todos os dias. O que é certo hoje pode não ser certo amanhã. Né? Então a vida não é um ponto final. Então a vida é uma reticência. Todo dia você escreve uma frase nova. Então eu não quero na minha equipe os mais perfeitos e nem os mais relaxados. Eu quero aqueles que são mais moldáveis. Aqueles que conseguem se adaptar a diversas situações que a vida muitas vezes vai trazer para nós. Então, vamos botar assim, eu não contrato, eu não chamo ninguém para minha equipe que é exponencialmente o melhor naquilo que está fazendo. Mas eu sempre gosto de buscar aquele que que tem assim, melhor capacidade de aprender e ouvir feedback e se moldar diante daquilo, ou diante das situações. Se você me perguntar assim que muitas vezes eu tive que escolher soldados para ir para determinadas operações, algumas vezes eu tinha que ir com todo mundo, era imposto. Então não tinha jeito, eu tinha que ir com aquela tropa que eu tinha. Em alguns momentos, a missão não cabiam 30 homens, cabiam 10. Então dos 30 eu podia escolher 10. Eu escolhia normalmente não os melhores
o que corria mais, o que atirava mais, mas eu escolhi aqueles que tinham maior capacidade de aprendizagem. Aqueles que se moldavam mais à mudança de planejamento que às vezes poderia acontecer, tá? E acho que isso é o mais importante. Não é o quanto você sabe, mas é o quanto você está disposto a aprender. A aprendizagem, que até os ecossistemas de inovação chamam de lifelong learner, né? O eterno aprendiz, ele é uma característica fundamental hoje, porque antes a qualidade das suas respostas definia se você era um bom líder. Hoje, a qualidade das suas perguntas é que vai determinar muito do sucesso ou fracasso do que você quer realizar. E essa capacidade de perguntar, ela passa pelo aprendizado, né? Mas, ô Medeiros, eu queria ir lá para Haiti, para a ONU. Você liderou uma missão no Haiti, né? Me conta um pouquinho assim, o ambiente que vocês encontraram por lá e os desafios que você teve do ponto de vista de equipe, de liderança e tudo mais. Cara, se você me permite, eu quero voltar um pouquinho antes do Haiti, para deixar para você que está assistindo a gente uma coisa muito interessante. As pessoas passam a vida procurando oportunidade. E eu quero dizer para você, Jonas, e para você que está nos assistindo, que oportunidade não existe. O que existe na vida de um líder é problema. O que existe na vida do líder é problema. As pessoas lembram de você não é porque tem uma oportunidade. As pessoas lembram de você porque você resolve o problema. Se você tiver um problema no teu carro e teve um mecânico que foi sensacional, você não vai pensar em outro. Você vai levar o carro nele. Mas não surgiu uma oportunidade. É porque ele resolve o problema. Se você tem na sua equipe, se você precisa resolver algo na sua equipe relacionado à venda, e você tem alguém na sua equipe que sempre resolve esse tipo de problema, você vai lembrar dele. E se tiver uma missão que você precisa mandar alguém de vendas, você vai lembrar dele. Mas não é porque a oportunidade bateu na porta dele. É porque ele resolve o problema. Ninguém chama pessoas que não resolvem problema. A gente sempre quer alguém que resolve problema. Eu me lembro que eu estava numa operação uma vez, o comandante reuniu, nós éramos 3, na época eu era major e tinham 2 capitães. O major, ele é um cargo acima dos capitães. E o comandante chegou para mim e falou assim, pessoal, juntou eu mais 2 capitães, falou para nós 3, nós temos 3 missões para a gente sair. Na época eu servia no Pará. Falou, um vai para uma região chamada Jacareacanga, vai acompanhar estudos de uma hidrelétrica, o outro vai para uma cidade chamada Novo Repartimento, que a gente vai ter uma atividade lá, e o outro vai para uma cidade chamada Novo Progresso. Ele falou assim, das 3 missões, a mais complexa é a de Novo Progresso. E eu era major, 2 capítulos, eu falei, cara, show de bola, eu vou escolher para onde eu vou. Aí o coronel falou assim, fulano vai para Jacareacanga, fulano vai para Novo Repartimento e o Medeiros vai para Novo Progresso. E eu olhei e falei assim, depois eu chamei ele e falei assim, coronel, mas, eu sou mais antigo, você me mandou para a missão mais complexa. Ele falou assim, as piores missões para os mais experientes. Eu falei, tudo bem, fui para a missão. Chegando lá na missão, a gente teve um problema. A minha missão era fazer a segurança de um órgão, tá? E chegou lá, a população se revoltou contra esse órgão. E eles com foice inchada e queriam partir para cima e tal. Quando eu olhei, eu falei assim, cara, tem quase 1000 pessoas aqui com inchada, foice. Eu falei assim, não tem o que fazer. Se eu desembarco com 30 soldados, poderia acontecer uma coisa que eu não poderia controlar. Se a população parte para cima da tropa, eu só tinha 2 opções. Ou eu usava o que eu tinha na mão, que era armamento, ou então eu corria. E eu falei, as duas são péssimas. Nenhuma das 2 opções, elas são factíveis. Então eu falei com o tenente que estava comigo, volta para a escola com a tropa e eu vou ficar aqui. Eu comecei a entrar no meio da população e o pessoal me empurrava, me chamava de papagaio do governo, periquito e tal. E eu fui no líder do movimento e falei assim, olha, você tem quase 1000 pessoas aqui, você está querendo botar fogo aqui na base, tem vários agentes ali dentro. Eu não tenho o que fazer. Se você quiser, você pode fazer. Só tem um problema. Aí eu tirei um celular do bolso. Você sabe o que é isso aqui, né? É um celular. Se eu ligar amanhã, a gente vai ter 2000 soldados aqui na sua região. A gente vai fechar todas as entradas e saídas da cidade. E a partir de amanhã não vai acontecer mais isso. Eu falei assim, vou parar a tua cidade. Agora, a responsabilidade é só sua. Se você quiser,
o que você está achando que está ruim, pode ficar pior. Mas se você quiser fazer o que você quer fazer, eu não vou conseguir impedir. Mas se você quiser negociar, eu vou pedir para a pessoa abrir a porta, você vai constituir uma comissão e a gente vai negociar. E a gente negociou, as coisas aconteceram como tinham que acontecer. Só que 2 anos anterior, não houve negócio. E eles botaram fogo. Botaram fogo em helicóptero, caminhão, um monte de coisa. E eu fui, porque há 2 anos anteriores tinha acontecido isso, a população tinha se revoltado e tinha dado um BO danado. E você não sabia? Eu não sabia. Fui saber depois. Na verdade, quando deu a confusão, a pessoa falou, estão fazendo igual fizeram 2011, 2010. Bom, enfim. No outro dia pela manhã, o meu chefe desceu lá. Ele veio de helicóptero, desceu, olhou a situação e tal. Virou pra mim e falou assim, Medeiros, em fevereiro nós vamos ter uma equipe que vai pro Haiti. Você tem vontade de ir pro Haiti? Eu falei, tenho. Ele falou assim, uma das vagas vai ser sua. E eu olhei pra ele e falei assim, mas, chefe, eu sou um dos mais modernos, né? O mais moderno é aqueles mais novos. Ele falou assim, não importa qual é a sua antiguidade. Eu preciso de ter pessoas que resolvam problemas sem criar mais problema. E você conseguiu resolver o problema. Aí eu fui. Chegando lá, a gente tinha um problema sério de água. E diziam assim pra mim, tem um poço artesiano aqui que foi soterrado em 2010 no terremoto. Só que se você reativar esse poço, você vai matar todo mundo de doença, cólera, porque o poço está inutilizado. Aí eu virei e falei assim, tudo bem, fui lá e mandei colher uma amostra do poço. E eu ia fazer compra na República Dominicana, porque no Haiti era difícil ter as coisas para a tropa comer, e eu era responsável pela base, eu era o administrativo. Então, assim, a comida, energia, água da base inteira, eram 1.000 homens, né? Era toda a minha responsabilidade. Toda a logística de guerra, toda a logística que tinha envolvido ali, era minha responsabilidade. Aí eu, na República Dominicana, mandei fazer o teste da água, e eu descobri que a água do poço era melhor do que a água que a gente estava utilizando para tomar banho, para fazer as coisas. E aí eu consegui um orçamento, na época eu me lembro como se fosse hoje, $35 mil, para criar um sistema de irrigação. Era de levar a água do poço e passar por todos os containers, que a gente morava em containers. Como é que eu vou dizer? Um sistema hidráulico. Todo um sistema hidráulico. E aí consegui fazer aquilo ali. Quando a gente resolveu o problema da água, que lá às vezes a gente tomava banho, um banho a cada 2 dias, num calor de 50 graus, era um problema crônico da tropa. E todo mundo adorou. E eu fiquei muito conhecido ali, naquele ambiente, porque eu era o cara que resolvia problema. Aí, logo quando saí do Haiti, as pessoas perguntavam, muitos que estavam ali foram comandar unidades pelo Brasil. E eu estava transferido para Maceió, ou ia ser transferido para Maceió, e um desses caras que estava no Haiti falou, Medeiros, vamos comigo, preciso de um cara como você lá na unidade comigo, porque toda unidade tem o comandante, mas tem as pessoas do administrativo, e tem um chefe do administrativo, que é o cara que faz compra, que é a pessoa que faz toda a parte de licitação, contrato, é o que toma conta da gestão da unidade, que não necessariamente é o comandante é responsável por tudo, mas tem alguém que é digamos assim, o diretor administrativo daquela unidade. E é uma das funções mais complexas de você achar alguém. E eu fui para ser o diretor administrativo de uma unidade no interior de São Paulo, em Lins. Chegando em Lins, uma grande empresa chegou para o comandante e falou assim, eu queria que você, se fosse possível, que você fizesse para mim um seminário de liderança. E essa empresa era muito parceira da unidade, muito, muito parceira. E o comandante não tinha como dizer não, entre aspas, porque assim... A empresa ajudava muito o quartel, os soldados. Quando o soldado ia dar baixa, a empresa trazia os soldados, empregava os soldados. Então, assim, era uma relação muito legal. E o comandante foi no responsável pelas operações, né, pela instrução. E falou, cara, eu preciso montar um seminário de liderança para a empresa X. E o capitão começou a colocar muita barreira. Não, veja só, vou trazer o civil para dentro do batalhão e tal, não dá certo e tal. Aí o comandante virou para mim e falou assim, Medeiros, cara, eu sei que não é a sua função, você não é da operação, eu já tinha saído da operação, eu estava mais no administrativo, você é do administrativo, mas, pô, fulano de tal botou muita barreira. Você pode montar esse seminário de liderança? Eu falei, posso, vou montar. Montei o seminário de liderança, quando acabou o seminário, a gestora de RH me chamou. Virou para mim e falou assim, Major, o senhor faz esse tipo de coisa profissionalmente? O senhor dá palestra profissionalmente? Eu falei, não.
Ela falou assim, olha, você estava perdendo tempo. Tem um cara em São Paulo chamado Roberto Chiniachi que vai lá, faz o curso desse cara e volta que nós vamos te contratar para vocês dar uma palestra lá na empresa e a gente tem fábricas pelo Brasil inteiro. E eu fui para São Paulo, fiz o curso, voltei e eu ando hoje, faço mais de 10 palestras por ano nessa empresa de 2017 até hoje. Uhum. Praticamente todos os anos são 10 palestras por ano. Aí você vai me perguntar assim, cara, por que você me contou essa história toda? Porque hoje eu ganho mais dando palestra do que como coronel. Mas tudo começou lá na beira da 163 em 2013, no Pará. Uhum. Por quê? Porque, na verdade, oportunidade não existe. O que existe é problema. Eu resolvi o problema da 163, ganhei uma oportunidade de ir para o Haiti. Resolvi o problema da água no Haiti, ganhei uma oportunidade de ir para o interior de São Paulo. Resolvi um problema do comandante que precisava criar um seminário e eu virei um palestrante de liderança e sou hoje um dos palestrantes de liderança que mais rodam o Brasil. E por que eu estou falando isso? Porque a grande verdade é você que cria as suas próprias oportunidades. Então, onde eu quero dizer? Oportunidade não existe. O que existe é problema. Você resolve o problema, você é chamado. Você resolve o problema, você é lembrado. Você resolve o problema, as pessoas vão sempre querer você ao lado delas. Então, é uma das coisas que eu acredito. E olha só que interessante isso que você está falando, porque um dos problemas que a gente tem na vida da gente é, às vezes, estabelecer uma meta e não conseguir atingir essa meta. E um dos caras que mais me ajuda com meta, gente, é o Medeiros. O Medeiros tem essa capacidade quase que militar de pegar, olha, a meta é essa, mas você tem que fazer esse plano para executar a meta, né? E as metas acontecem, estão acontecendo. Ô Medeiros, esse é um grande problema. Eu queria saber primeiro por que as pessoas não realizam aquilo que elas falam que ia realizar. Bom, se você me permite voltar um pouquinho, que eu não respondi a pergunta que você me perguntou sobre o Haiti. Então, eu fiquei 1 ano no Haiti, praticamente de 8 meses a quase 1 ano fiquei no Haiti. E a situação no Haiti é um negócio interessante, viu, Jonas? Quando eu cheguei no Haiti, o Haiti estava devastado pelo terremoto que aconteceu em 2010. E no Haiti, as pessoas não têm noção o que era o Haiti, tá? Porque, imagina assim, um país que não tem polícia, não tem justiça, não tem ordem nenhuma. Até a pista, a rodovia, os carros, tinha hora que você vinha na direita, tinha hora que você vinha na esquerda, você fazia o que quisesse. Uhum. Imagina um país devastado. E não tinha força militar e nem policial. O que tinham eram equipes armadas. Então tinha a gangue do Jonas, a gangue do Medeiros, a gangue do João. E as gangues brigavam entre elas. Então era um barril de pólvora. E você não sabia quem era o inimigo. Uhum. Porque você não sabia em qual gangue que o Jonas participava. Eu não sabia em qual gangue o fulano participava. Então, assim, não tinha uniforme, não tinha. Então, assim, você não sabe quem é o inimigo. A pessoa que está aqui do seu lado agora pode ser um ativista de um dos partidos. Então, quando o Exército recebeu a missão de ir para o Haiti, a missão era pacificar. O que é pacificar? Era não deixar que a guerra civil que estava lá continuasse. E aí, a gente trabalhou na construção de uma polícia haitiana, na construção de uma academia de polícia haitiana, de constituir os poderes, de constituir a parte jurídica. Então, tudo isso, quando a ONU vai para lá para constituir uma missão de paz, a ONU vai para levar ordem, tá? Seja a ordem jurídica, seja a ordem do executivo, tá? Sejam as forças policiais, seja a formação de um exército. Então, a missão no Haiti foi isso. O começo foi muito difícil, porque tinha muito confronto. Eu confesso que eu não peguei o começo, eu já peguei a missão no meio. Uhum. Então, quem foi no começo teve muito problema na pacificação. Com troca de tiros, teve militares feridos. No contingente que eu fui, teve troca de tiros? Teve, mas não foi com tanta intensidade como quem foi no começo. Porque eu já cheguei lá depois de uma pré-pacificação, vamos colocar assim. Mas foi uma missão sensacional, principalmente para perceber que nós brasileiros somos muito privilegiados. Sabe? Assim, ó, podemos ter todos os defeitos, mas você não sabe o que é um país devastado por um terremoto. Tá? Você não tem noção.
O Palácio do Governo, eu cheguei lá 4 anos depois do terremoto. O Palácio do Governo, metade do palácio ainda era ruínas. Você não sabe o que é você passar na rua e você vê milhares de pessoas sem casa. As pessoas morando no escombro que sobrou da casa e sem ter o que construir ali. Você não sabe, Jonas, o que é olhar e ver 10 mil pessoas. Quando eu digo num campo de futebol, é lógico que é maior do que um campo de futebol, mas imagina você um campo de futebol, um campo aberto. Gente. Um campo aberto, porque um campo de futebol não cabe 10 mil pessoas, porque lá eles chamam de IDP. Os IDP lá tinha 10 mil pessoas, 5 mil pessoas, 8 mil pessoas, desabrigados, morando em lonas. As pessoas passando fome. Eu fui num orfanato lá e aquilo cortou meu coração. No orfanato, as crianças tomavam 2 dedos de leite e partiam um pão em 5 pedaços. E a próxima refeição era às 3 da tarde, porque não era almoço nem janta. Porque se tivesse almoço, não tinha janta. Então, eles comiam às 3 da tarde, porque era o meio do dia. Então, assim, foi uma lição de vida sensacional. Ali eu percebi o quanto que a gente é abastardo. Mesmo que você tenha todas as dificuldades do mundo, você é muito abastardo. Jonas, você não tem noção. Se você saísse com um copo de água, esse copinho de 200 ml, que a gente compra por R$1. Se você sair com ele na rua e você entregar pra alguém, dá briga pelo copo de água. Eu fui uma vez que eu falei pra você que eu fazia compra na República Dominicana. Só pra você ter noção, pra gente buscar o material na República Dominicana, porque os haitianos e a República Dominicana não se davam. Pra gente buscar o material na fronteira, eu ia com um tanque de guerra, com vários caminhões, com a tropa armada, pra eu parar na fronteira do Brasil, do Haiti com a República Dominicana. O caminhão da República Dominicana trazia o mantimento, eu pegava o mantimento no caminhão da República Dominicana, porque se ele entrasse no Haiti, ele era apedrejado, e eu precisava passar para os meus caminhões da ONU para trazer a comida de volta, para trazer a comida para a base. Numa desses transportes, uma caixa de leite, quando eu digo uma caixa, não é uma caixa, imagina aquele pacote com 12, né, de leite. Uma daquelas ali ficou embaixo e pressionou algumas caixas, estouraram. Cara, tinha dezenas de crianças, coisa de 30, 40 crianças, parado embaixo da carroceria do caminhão, e a briga era para botar a boca aonde o leite pingava. Assim, de cortar o coração. Nós estávamos com uns 30 soldados, a gente tinha levado um lanche, porque a gente saía muito cedo e voltava só no finalzinho da noite, porque era distante. Ninguém conseguiu almoçar. Todos os soldados brasileiros pegaram o lanche e deram para as crianças. Ninguém comeu nada aquele dia. A única coisa que a gente segurou foi a água. Ninguém comeu nada aquele dia, porque não teve coração para comer. Ao ver aquelas crianças brigando pelo leite que pingava da carroceria. Independente de liderança, independente da experiência militar, a experiência de vida, de ter ficado 1 ano no Haiti, foi algo assim que transformou minha maneira de ser grato. Né? E ver o quanto eu preciso ser grato pelo que eu sou, pelo que eu tenho, e o quanto que você está me assistindo, mesmo que você não tenha ido para o Haiti, o quanto que você precisa ser grato. Se você está assistindo a gente, é porque você tem condições muito melhores do que aquilo que o pessoal haitiano vive lá. E foi sensacional. Voltando então sobre as metas. Não, e você vê que ele, gente, ele é top, né? Porque ele já emenda e ele já volta sozinho. Antes de você voltar lá para as metas, eu quero saber, assim, só pra gente fechar essa história do Haiti, né? Qual que foi a maior lição de vida que você teve? Foi aprender a ser grato nessa missão do Haiti? Cara, eu acho que a maior lição de vida que eu aprendi no Haiti foi saber que eu tenho muito mais do que eu necessito. E que quando eu olho para o que eu não tenho, eu esqueço de agradecer o que eu sou e o que eu tenho. E as pessoas são infelizes, Jonas, não é pelo que elas têm, é porque elas olham para o que elas não têm. Quando eu começo a focar no que eu tenho e no que eu sou, e eu começo a perceber isso, a gente vai ver que a gente tem muita coisa. As pessoas vivem, cara, situações muito complexas. Eu nunca tinha visto 30 crianças brigando para pegar o pingo do leite que caía da carroceria. É algo fora da imaginação, da nossa imaginação. E esse é um aspecto muito interessante que você está falando, porque a gente termina... A comparação ela é nociva com o externo, né? Então sempre o jardim do vizinho vai ser melhor do que o meu. E aí você termina não cultivando o seu próprio jardim.
para que ele floresça e aconteça, né? E aí, voltando para as metas, por que as pessoas falam que vai fazer e não fazem? Passa por esse lance da comparação? Cara, o lance da comparação passa, sim. Uhum. Existem 3 coisas que eu chamo de triângulo da derrota. Sensacional. Existem 3 coisas que eu chamo assim de triângulo da derrota. Isso vai dar um corte bom. Triângulo da derrota. Coloca aí. 3 coisas que são fundamentais, que muitas vezes as pessoas erram na hora de cumprir as suas metas. A primeira coisa é o medo, tá? E o medo tem a ver muito com o julgamento. A gente tem medo de fracassar, a gente tem medo de ser julgado, a gente tem medo de perder o que já conquistou. A gente tem diversos medos. E o medo, cara, ele é ótimo, tá? O medo, ele não é ruim. O medo, ele é ótimo. O problema é quando o medo te paralisa. E quando que o medo te paralisa? Quando você olha para fora. Quando você olha para o outro. Quando você olha para o que as pessoas vão falar ou fazer se você errar. Quando você olha para a situação e olha para as suas capacidades e você raciocina sobre isso, o medo muitas vezes ele é vencido. Porque a grande verdade é que o corajoso não é aquele que não sente medo. O corajoso é aquele que sabe lidar com medo, tá? Então a primeira coisa é não ter medo. E quando que eu não tenho medo, Jonas? Quando eu entendo 2 palavras fundamentais. A perfeição ou o perfeccionismo e o aperfeiçoamento. Uhum. Tá? O que é o perfeccionismo e o aperfeiçoamento? Quando eu tenho um mindset de perfeccionismo, eu tenho um padrão de referência que é um padrão, digamos assim, perfeito. E o meu medo é não chegar nesse padrão que é perfeito. Só que muitas vezes esse padrão não está em mim. Ele está em alguém, numa circunstância, ou ele está no outro. Então eu começo a olhar para esse padrão e eu me acho muito longe dele. E isso me faz sentir medo. Porque pode ser que eu não consiga atingir esse padrão. Só que o aperfeiçoamento é diferente do perfeccionismo. O aperfeiçoamento é: eu preciso ser melhor amanhã do que eu fui hoje. Alta performance não é eu ser o melhor palestrante de liderança. Alta performance é eu ser um palestrante melhor amanhã do que eu fui hoje. Porque se eu for melhor amanhã do que eu fui hoje, se hoje eu dei o meu máximo, quer dizer que se eu dei o meu máximo é porque eu atingi a minha alta performance. E se amanhã eu for melhor do que eu fui hoje, quer dizer que amanhã eu atingi a minha alta performance. Uhum. E aperfeiçoamento é exatamente isso. O perfeccionismo, ele aumenta o seu medo. O mindset de aperfeiçoamento, ele diminui o seu medo, porque ele aceita o erro. Uhum. Ele aceita o fracasso. Mas ele aceita o medo, ou ele aceita o erro e o fracasso na ideia de que se eu errei hoje, amanhã eu não vou errar nisso que eu errei. Se eu fracassei hoje, amanhã eu não vou fracassar naquilo que eu fracassei. Hoje meu filho de 15 anos, ele trabalha com marketing digital, ele me ligou hoje. Ele falou: pai, o meu criativo não tá dando certo, eles estão impedindo o meu criativo não tá indo, eu vou desistir disso. Eu falei: jamais, você não vai desistir. Você vai pesquisar o porquê que o seu criativo não está rodando. Ele falou: não, mas eu já gastei um dinheiro com esse criativo assim, acessado. Eu falei assim: olha, a sua missão é descobrir o porquê está dando errado. A missão de investir é minha. Amanhã você vai de novo anunciar o criativo, mas você vai mudar ele para a gente descobrir o porquê você errou. Então, o medo, ele surge quando eu tenho o perfeccionismo muito forte em mim. E o perfeccionismo, ele escraviza. Mas o aperfeiçoamento liberta. O perfeccionismo vê o erro como fracasso. O aperfeiçoamento vê o erro como degrau. Então, esse é o primeiro ponto do triângulo da derrota. É o medo. E não queira não sentir medo. Você vai sentir medo. Lógico. Tá? O que você precisa é administrar o medo. Você acha que eu não sinto medo de pular de um helicóptero? Lógico. Eu sinto, mas eu tenho que pular. Lógico. Tá certo? Assim, e às vezes eu vejo até, tá com medo, vai com medo mesmo. Acho que isso é uma grande balela, né? Porque o medo você vai sentir, mas se prepara que vai ser melhor do que você pular do avião sem saber saltar de paraquedas. Então, é
É isso mesmo que você tá falando. Agora, por que muitas pessoas têm medo, Jonas? Porque muitas vezes elas querem fazer coisas que elas não estão preparadas para fazer. Exato. Então, quando você falou do pular do helicóptero, eu me lembro que quando a gente estava na selva, na Amazônia, e a gente fazia as infiltrações que o helicóptero vinha, você tinha que pular do helicóptero e cair na água, a gente treinou um dia inteiro. Porque tem uma técnica exatamente certinha de você pular. Você tem que cruzar as pernas, o corpo tem que ficar muito firme. Então tem toda uma dinâmica que você faz. E você primeiro pula de 1 metro, pula de 2 metros. E você vai treinando aquilo ali. Primeiro você pula num colchão. Então, quando você vai sair do helicóptero para pular de 10 metros com o helicóptero em movimento, você já fez tanto aquilo que o medo passa a ser administrado porque você tem confiança naquilo que você está fazendo. E a grande questão é o seguinte, quando você tem o perfeccionismo muito forte, tá? O que vai acontecer? O perfeccionismo vai te paralisar. Uhum. Mas quando você tem o aperfeiçoamento e você vê a progressão, isso vai te libertar, vai aumentar a tua autoestima. Tá certo? O perfeccionismo, ele te traz doença emocional. Mas o aperfeiçoamento, ele aumenta a sua crença em você e sua crença na capacidade. Mas esse é o primeiro vértice do triângulo, tá? E aí, ó, antes dele trazer, que o triângulo tem 3 partes, não é isso? É. Antes dele trazer, eu quero ir pro momento de conversar com você, que é do RH, você que é de eventos, do marketing, que às vezes prepara um puta evento aí na sua empresa, mas tem que ficar se preocupando se o slide vai passar, se o microfone vai funcionar, se o passador de slide, na hora que o seu presidente, CEO, diretor, alguém importante, seu convidado, palestrante, às vezes, vai funcionar ou não vai, e aí você fica acabando com a experiência do seu evento. Eu quero falar para você resolver isso, você precisa ter parceiros estratégicos que cuide do seu evento e torne esse evento uma experiência inesquecível. E nesse ponto, gente, eu preciso falar para vocês. A Gravity Filmes é a melhor solução para o seu evento se tornar uma experiência inesquecível. Porque você vai parar de se preocupar com detalhes que precisa ficar com teu parceiro estratégico. E vai começar a curtir o seu evento. As pessoas vão vir para você e falar assim, nossa, putz, esse evento tava nota 10. E você vai agradecer a quem? A Gravity Filmes, que preparou tudo para você. Então, se você quer tornar o seu evento uma experiência inesquecível, vai aqui no link na descrição e já entre em contato com a Gravity Filmes, que eles vão entrar em contato com você aí e fazer com que seu evento se torne algo especial, tá? Não perde mais tempo, RH, eventos, marketing, toca aí que a gente vai fazer esse negócio acontecer. Medeiros, triângulo da derrota. Primeiro, medo. E eu já tô ficando com medo porque a nossa conversa tá acabando. Mas, ó, engaja aí, curte, dá o like que ele volta no ao vivo, hein? Eu quero os top 4 aí que mais engajarem vai voltar no ao vivo. Medo é o primeiro. O que vem depois? Bom, o que ajuda a vencer o medo? É um planejamento metódico. Aí você vai dizer assim, poxa, planejamento metódico. Eu quero convidar você a analisar isso daí. Se você vê o gari, quando ele passa na sua rua para pegar o lixo, ficam 2 em cima do caminhão, 2 vão na frente, que eles vão tirando o lixo da lixeira e colocando no cantinho da rua. E 2 vão em cima do caminhão e 2 vêm atrás. O da frente pega o lixo na lixeira e põe no cantinho da rua. O que está em cima do caminhão fica esperando, porque o que está atrás pega o lixo que está no cantinho da rua e joga para o que está em cima do caminhão, e esse que está em cima do caminhão põe no caminhão. A cada mais ou menos 10 quadras, 12 quadras, eles fazem o rodízio. Quem está na frente vem para cima do caminhão, quem está em cima do caminhão vai para trás, e assim eles vão fazendo o rodízio para que todos consigam chegar ao final, digamos assim, em condições. Aí você vai me perguntar assim, pô, Medeiros, por que você está me contando isso? Até para catar lixo existe um método. Uhum. Se você for numa academia hoje, quando você chegar lá, alguém vai fazer com você uma anamnese. Elas vão olhar, ó, o que o Jonas consegue pegar de peso, quais exercícios que o Jonas pode ter. Existe um método de interrogativo que a pessoa vai traçar para você um planejamento em cima desse método que ela tem na vida dela. O engraçado é que do lixeiro ao professor de educação física, o advogado, o médico, se você chegar num consultório,
ele vai falar com você, bom dia, tudo bem? O que a senhora está sentindo? Ele vai fazer sempre as mesmas perguntas para pacientes diferentes. Ou seja, todo profissional tem método. Para fazer qualquer coisa existe método. Só que a gente não esquece de uma coisa, Jonas. Para a gente realizar os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas metas, a gente não tem método. A gente planeja de qualquer jeito. Para cada tipo de meta, a gente tem um planejamento diferente. E quando eu não tenho um planejamento metódico, eu não consigo saber se o meu planejamento funciona. Eu não consigo saber onde foi que eu errei, onde foi que eu acertei. Então, por que as pessoas não batem as suas metas? Primeiro, elas têm medo. Tá? Medo de errar, medo de fracassar. Segundo, o medo, ele é vencido quando você tem um planejamento metódico. Se você tem medo e você não tem plano, você não tem uma linha a seguir, você não tem um método muito bem estruturado, aí vai ser difícil. Você vai começar e não vai chegar ao fim. Tá certo? Então esse é o segundo ponto. Então eu preciso entender como eu domino o meu medo, mas para que eu possa dominar o medo, um dos maiores auxiliares é eu ter um planejamento metódico. Tá? E quando eu digo metódico, é que para tudo que eu for fazer na vida, eu tenho um método para analisar se aquela linha de ação que eu estou seguindo, ela tá factível, tá certo? Bom, e o terceiro vértice desse triângulo é o que eu chamo de trilha. É você não andar na trilha. E aí você fala assim, Medeiros, o que é não andar na trilha? Imagina, você está num mato, um mato gigante, e tem uma trilha no meio. E você simplesmente fala assim, não vou pela trilha. Eu quero ir pelo mato. Você vai se arranhar, vai demorar mais, vai chegar atrasado, não vai dar certo. E existem muitas trilhas para tudo que você vai fazer. Se você quer ser um bom palestrante, tem uma trilha, tem um curso de palestrante, tem mentores de palestra. Ah, eu quero ser um produtor digital. Tem curso para te ensinar como você ser um produtor digital. Tem curso, tem mentores para te ensinar como fazer o marketing digital funcionar. Ah, eu quero ser um líder de alta performance. Tem livros, tem cursos que te ensinam a ser líder. Tem mentores que te ensinam a ser líder. Então, a trilha é tudo aquilo que já fez o que você quer fazer ou ensina aquilo que você quer fazer. Então, as pessoas muitas vezes querem realizar alguma coisa, mas não estudam para isso. Elas não pesquisam sobre isso. Elas não procuram informações sobre isso. Então, quando você junta o medo, a falta de planejamento e o desconhecimento de quem já fez ou de um caminho viável para fazer, você não vai bater a sua meta, tá certo? E o importante, Jonas, eu sempre costumo dizer isso. É muito importante que você tenha mentores, que você tenha pessoas que te ajudem a caminhar. Eu me lembro que há um tempo atrás, quando eu ainda estava no Exército, queria fazer minha transição de carreira, queria vir para ser palestrante profissional. Você que tem mais experiência do que eu nessa parte de transição de carreira, cheguei para você, conversei, Jonas, como é que a gente pode fazer? Eu lembro que até hoje nosso bate-papo, você falou assim, olha, Medeiros, acho que por aqui é legal e tal, dá para fazer assim, assado. Você me ajudou e mostrou para mim uma trilha, mostrou para mim um caminho que eu podia seguir, que às vezes pequenas dicas que você me dá tiram uma trava, abre uma porta, uma janela que eu não imaginava, que às vezes eu ia demorar anos para achar. Você falou assim, cara, faz assim que dá certo. E realmente, né? Graças a Deus, tudo aquilo que a gente conversou, consegui botar em prática e hoje eu ganho mais em palestra do que com o meu trabalho, digamos assim, com o meu trabalho principal, que um dia foi principal, né? Bom, então, você andar pela trilha é muito legal. E aí, cara, tem uma história que eu gosto muito, que é a história do motorista e do caroneiro. Né? Para materializar a trilha, presta atenção nessa aí. Terminar em alto estilo esse podcast. Vamos lá. Bom, eu costumo sempre dizer o seguinte: vamos dizer que você chega para mim e fala assim, Medeiros, como é que eu faço para sair daqui onde a gente tá e ir para Curitiba? Aí eu vou dizer para você, Jonas, você vai fazer o seguinte: você vai sair daqui, anda 3 quadras, vira à direita, depois anda mais 2, vira à esquerda, você vai entrar na rodovia chamada Regis Bittencourt, você vai descer a Regis até tal lugar, em tal lugar vai ter um trevo que você vai ter que pegar assim e assado. Aí você vai anotar aquilo tudo e vai embora. Você vai sair daqui, mas você vai ficar preocupado. Cara, passou 1, passou 2, passou 3 e você vai chegar em Curitiba. Porque você aprendeu como é que faz para chegar em Curitiba.
Aí você fala assim, mas hoje eu tenho GPS. Ok, você pode pegar o celular no GPS e colocar daqui para Curitiba, mas você vai preocupado para ver se você está entrando exatamente onde o GPS está te mandando. Uhum. Agora faz de conta que você fala assim, Medeiros, senta aqui comigo, me ajuda a chegar em Curitiba. Vamos para Curitiba. Você vai despreocupado. Porque a gente vai conversando no carro e eu vou falar para você, Jonas, na próxima você vira à direita. Você nem quer olhar o celular, você não está preocupado com o caminho, porque você tem alguém que está caminhando com você no carro. Que já percorreu. Que já percorreu o caminho. E aí, quando chegar na saída do trevo, eu vou falar, Jonas, é aqui que você precisa virar à direita. É aqui que você precisa virar à esquerda. Jonas, vai mais devagar porque tem uma curva perigosa. Ou seja, você vai chegar no seu caminho com uma dor muito menor, com uma preocupação muito menor. Você vai curtir mais a viagem. E muitas vezes, o papel do mentor é exatamente esse. Quando eu digo sobre trilha, o livro é uma trilha, mas o livro é um GPS. Uhum. Quando eu falo sobre curso, o curso pode ser uma trilha, mas o curso é um GPS. Mas quando você tem um mentor, quando você tem uma referência, né, quando você tem pessoas que te orientam, como na época você me ajudou muito na transição de carreira, é como se você tem alguém do seu lado que me diz assim, vira à direita, vira à esquerda. Então, eu costumo sempre dizer, se você quer bater a sua meta, administre seu medo. Você quer bater a sua meta? Você faz o seguinte, tenha um planejamento metódico. Aprenda a criar a sua maneira de planejar. Use esse método que é seu para planejar tudo que você quer fazer na vida. Porque quando você tem um método que você usa para estruturar todas as suas metas, você vai aperfeiçoar o método. Agora, se para cada meta você tem um método diferente para fazer, você nunca vai aperfeiçoar e nunca vai ter o seu método de planejar. Eu tenho o meu método de planejar tudo. Tudo que eu vou fazer na minha vida, eu jogo no meu método de planejamento. Por quê? Porque eu já testei, retestei, ajustei, alinhei, até que eu falo, não, cara, acho que assim ficou legal. E o último, tenha sempre referências, tá? Lembre sempre, você vai chegar em Curitiba, se você for pela dica que eu dei, se você for com GPS. Mas eu posso te dizer uma coisa, a probabilidade de você errar menos e a probabilidade de você curtir mais o caminho quando tem alguém do seu lado te dando o passo a passo é muito maior. Então, quer acertar nas suas metas, nos seus objetivos? Administre seu medo, tenha um planejamento metódico e tenha referências na sua vida. Procure pessoas que já fizeram isso que você quer fazer e tenha elas como caroneiro no seu carro. Eu tenho certeza que você vai ser um motorista mais feliz. Que é isso, esse Medeiros. Você viu que ele dá um show, né, gente? Não tem o que dizer. Medeiros, cara, eu tô muito feliz, eu tenho certeza que a galera que tá aí acompanhando a gente também tá muito contente com os aprendizados que a gente teve aqui hoje. E eu sempre abro um espaço aqui para imaginar que assim, o Extra Talks está passando para 8 bilhões de terráqueos ali na Terra, né? E todo mundo tá assistindo a gente agora e só vai assistir essa parte. O que você diria para esses 8 bilhões de terráqueos aí? Eu diria para você o seguinte, você tem que entender que uma das coisas mais complexas na vida da pessoa é ser ordinário. O que é ser ordinário? Ser ordinário é ser na ordem, é estar na ordem. As pessoas que são ordinárias, elas ouvem histórias. As pessoas que são ordinárias, elas aplaudem histórias. As pessoas que são ordinárias, elas vivem uma vida que muitas vezes, quando chega no final, elas olham para trás e falam assim, cara, eu poderia ter feito mais. Mas o Extra Talks é sobre extraordinário. É sobre pessoas que não vivem na ordem. É pessoas que estão extra a ordem. São pessoas que não ouvem histórias, mas que fazem histórias. São sobre pessoas que não aplaudem simplesmente, mas aplaudem, mas são também aplaudidas. Então, o convite que eu faço para você é para você aprender nesse podcast com meu grande amigo, mentor, que me ajudou a fazer a transição da minha carreira, Jonas Lima, a ser alguém extraordinário. Eu sou um palestrante de liderança, sou mestre em liderança, e a gente falou muito sobre liderança, e os líderes extraordinários não são aqueles que batem a meta. A última mensagem que eu quero deixar para você que é líder.
O líder extraordinário não é aquele que bate a meta. O líder extraordinário não é aquele que atinge o alvo. O líder extraordinário não é aquele que dá mais resultado financeiro para sua empresa. Mas o líder extraordinário é aquele que bate a meta cuidando de gente. O líder extraordinário é aquele que chega num resultado, não o melhor resultado para a companhia, mas o melhor resultado para a coletividade. O melhor resultado para a companhia, o melhor resultado para ele como líder, o melhor resultado para a equipe e o melhor resultado para a sociedade. Extraordinário não é necessariamente aquele que tem o maior lucro, mas extraordinário é aquele que tem lucro cuidando de pessoas. Que você seja alguém extraordinário, que vive fora da ordem. Que você seja um líder que atinja a sua meta, mas que, acima de tudo, você lembre que existem pessoas que trabalham com você e que você precisa fazer delas também alguém extraordinário. Se você acha que o líder extraordinário é formado por uma equipe ordinária, você está totalmente errado. Se você quer ser um líder extraordinário, primeiro você precisa transformar o seu colaborador em alguém extraordinário. Porque equipes extraordinárias são formadas por pessoas extraordinárias. Um líder extraordinário é aquele que está à frente de pessoas extraordinárias. Ande com pessoas extraordinárias e você será uma delas. Que Deus te abençoe. Show de bola. Gente, Medeiros, meu irmão, obrigado pela sua presença aqui. Já, engaja aí que eu quero ver o Medeiros no ao vivo aqui, hein? E eu vejo você aonde? No próximo episódio do nosso Extra Talks, o podcast de histórias extraordinárias, como a do Antônio Medeiros, de gente da vida real. Vejo vocês em breve. Vambora. Um abraço.